Queria que você viesse abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Abra a sua Bíblia, Filipenses 4. Meus irmãos, eu sou um homem muito aberto ao pastorado. Eu amo pastorear. Eu gosto de pastorear. Também entendo que há pessoas que gostam de ser pastoreadas. E também entendo que há pessoas que são indiferentes a isso. E a gente entende também. E nessa questão do pastoreamento, eu tenho percebido e sempre entendi assim, que aqueles que querem ser pastoreados, eles devem sempre procurar estar perto. E eu tenho aberto muito meu coração para isso, né? Para o pastoreamento. Eu gosto disso. Eu gosto da conversa, eu gosto de descer do altar, eu gosto de estar perto de gente. E eu tenho dito que à medida que a gente perde o cheiro de ovelha, a gente perde a capacidade de pastorear. E eu tenho entendido que Deus, Ele deseja que a gente tanto pastoreie, como a gente deseje ser pastoreado. E essa semana, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, né, e conversei com essa pessoa, dialoguei com ela, e ela me disse assim: Pastor Ronaldo, o senhor sabe que eu amo muito a Jesus. O senhor sabe que eu amo muito a Jesus. E aí eu disse a ela: eu sei que você ama Jesus. E aí ela me disse assim, Pastor Ronaldo, como que eu viveria sem preocupações? Eu tenho muitas preocupações. Mas eu amo muito a Jesus, mas eu tenho muitas preocupações. E aí eu disse a ela, e ela disse que se sentia menor por isso. Se sentia menor por viver preocupada. E ela disse que tinha ouvido um determinado pastor que falou que se a pessoa estivesse preocupada ou muito ansiosa, isso era pecado. E ela trouxe mais culpa a ela ainda. E aí eu fui gastando meu tempo com ela, fui conversando com ela, e fui dizendo a ela que eu respeito aquele pastor que falou aquilo, mas que a questão não era só essa. E falei a ela que Jesus havia dedicado um capítulo, que é o capítulo 6 de Mateus, onde Jesus, ele dá um conselho, e ele diz assim: não se inquietem tanto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí eu disse a ela, Jesus, ele dedicou um capítulo para falar sobre as preocupações da vida. Você acha que Jesus perderia o seu tempo se você não tivesse valor para Ele? Você tem muito valor para Deus. E com certeza eu, como teu pastor, porque esse é o problema, a gente está ouvindo todo mundo. A gente está ouvindo todo mundo que está falando. A rede social hoje, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode danificar muitas pessoas. Então a gente tem que ter maturidade. E tive a oportunidade de falar tudo isso para essa pessoa com muito carinho, com muita gentileza, com muito amor, que é muito peculiar meu. É muito peculiar isso. Eu sou assim. Eu sou muito difícil de perder a calma, irmão. Tem gente que pensa que eu sou bravo. Eu não sou bravo. É muito difícil de perder a calma. Mas quando eu perco também, começa a gaguejar, sai de baixo. Mas sou muito difícil de perder a calma. Muito difícil. Para me tirar do sério, tem que me tirar do sério mesmo. E essa pessoa que me passou essa mensagem,
eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Quantas pessoas que não estão assim também? Quanta gente que não tem lidado com isso no dia a dia? E eu confesso para você que esse é o maior desafio de qualquer um que esteja aqui hoje. Qualquer um. A única diferença de um e de outros aqui é a capacidade de gerenciamento. Tem gente que gerencia melhor que o outro. É isso. Mas todos nós, o nível de preocupações, elas assolam as nossas vidas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas quem de nós aqui, que de repente não tenha, no dia de hoje, se preocupado com a segunda-feira que virá? Com a terça, com a quarta? Eu me lembro que eu vivia, lá na minha juventude, eu fiquei um tempo desempregado, mas foi tão difícil. O pior dia, domingo. Domingo era o pior dia. Eu ia para a igreja, eu amava Deus, eu buscava Deus. Enfim, a gente se quebrantava diante de Deus, era maravilhoso. Mas pensa num dia ruim, era domingo para o desempregado. Porque ele sabia que ele iria acordar segunda-feira, e aí? Então a preocupação é algo que a gente convive com ela. Quem tem filhos pequenos, olha para eles e diz assim, meu Deus, como será? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir? Diante de uma sociedade tão difícil, um mundo tão complicado que a gente está vivendo, meu Deus, me dá graça, sabedoria, energia, saúde. A gente pede tudo isso para Deus. E na verdade, a gente coloca tudo isso diante de Deus, porque a gente está inquieto. Isso faz parte de uma humanidade. É claro que a gente pode ter um domínio maior. Como vencer tudo isso? Então eu pedi para vocês abrirem Filipenses capítulo 4, onde a gente vê essa carta à igreja de Filipos. Capítulo 4, a partir do verso 4, o Senhor Deus diz assim, através de Paulo. Paulo escreve uma carta para a igreja, e Paulo diz assim para eles: alegrem-se sempre no Senhor, meus irmãos. Digo mais uma vez, alegrem-se. Mostrem a todos que vocês são pacientes e bondosos. O Senhor virá logo. Não vivam ansiosos por causa de nada. Ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam. E façam isso sempre com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, aqui na minha versão, e a paz de Deus que está além da compreensão humana, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, se existe alguma virtude, se existe algo louvável, é isso que tem que ocupar o pensamento de vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, continuem praticando, continuem pensando e continuem praticando o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, bem como o que vocês também me viram fazer, e o Deus da paz estará com vocês. Você pode dizer graças a Deus? Olha que texto, gente. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, para que vocês se alegrem. Aquela pessoa que me fez a pergunta, pastor, eu vivo preocupado, eu me sinto menor por causa disso. Eu falei, não, o que você precisa é aprender a conviver com essas situações. Aprenda a conviver. E o conselho para aprender a conviver está onde? Está aqui na palavra de Deus, no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo tinha, por que Paulo escreveu isso? Por que você acha que Paulo, de uma prisão, escreveu essa carta? Porque Paulo, ele bem sabia. Paulo, ele era um pastor de ovelhas. Era um grande líder. E Paulo, ele queria que aqueles irmãos fossem consolados, edificados, exortados. Paulo, ele queria que aqueles irmãos continuassem perseverando em vida, perseverando em vitória.
Os irmãos estavam preocupados porque o apóstolo estava preso. E ele, lá das prisões, ele escrevia suas cartas. E ele escrevia, e as cartas que ele escreve, ele ensina aqueles irmãos a como eles deveriam se comportar diante das preocupações que a vida iria lhes pregar. As preocupações são reais. Usa sua memória e volta um pouco. Quantas preocupações que você já viveu, que você já percebeu que você não deveria vivê-las? Quantas preocupações você já viveu, que você entende que você não deveria ter vivido? Você não passou nada daquilo que você se preocupou. Não aconteceu nada daquilo que você pensou. E você está aqui até hoje para a glória de Deus. Amém ou não amém? Você está aqui. Então, eu quero falar hoje sobre algumas chaves que nos ajudam a combater preocupações. Seria tão bom que eu chegasse aqui em você e dissesse assim: olha gente, preocupação não existe, viu? Eu seria verdadeiro, sim ou não? Não. Eu não seria verdadeiro. As nossas preocupações, elas precisam ser levadas a Cristo. Elas precisam ser levadas a Jesus. Olha o que nós cantamos aqui essa noite. As canções que nós cantamos. O que nós cantamos. A gente disse que Deus é grande. A gente disse cantando que não importa, Senhor, a situação não importa, não. Nós vamos estar firmes no Senhor. Você já pensou se todas as nossas preocupações elas fossem levadas a Cristo? Se elas fossem levadas a Cristo de verdade. Porque tem muita coisa que a gente, não é que a gente não leva, a gente já subentende que Deus sabe. Deus sabe. Mas às vezes é tão importante você ter aquele momento a sós com Deus, onde você fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, olha, eu estou vivendo isso, e vai falando. Um dia uma pessoa me perguntou assim: mas pastor Ronaldo, Deus não sabe? Eu falei: claro que Deus sabe. Mas por que o senhor fala que eu tenho que falar? Porque é bom para a gente. É como se você tirasse um peso de cima de você. Depois de um momento de oração, depois de um momento de entrega, sabe o que acontece com você? Você vai se sentir mais abençoado. E é dessa maneira que a nossa vida tem que ser. Foi como o apóstolo disse aqui a eles. Mas Paulo deu algumas chaves. Primeiro Paulo fala, ele desafiou as pessoas a dizer o seguinte. Ele desafiou aquelas pessoas a se alegrarem no Senhor. Paulo não convidou as pessoas a se alegrarem somente nas situações. Porque tem situação que traz muita alegria para a gente, não tem? Talvez você esteja vivendo uma situação de muita alegria. Semana passada eu vivi um momento de muita alegria. Meu filho casou. Casou. Eu ganhei uma filha. Momento de muita alegria. Mas a vida é feita só de momentos assim? Não. A vida tem momentos que proporcionam a nós tristeza, choro, lágrima. Tem. E estas horas é muito importante que a gente lembre-se destas escrituras. Alegre-se sempre no Senhor. Gente, quando Paulo escreveu essa carta, volto a lembrar você que Paulo estava onde? Preso. Paulo não estava num lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso, cheiroso, com ar-condicionado ligado, uma poltrona confortável. Paulo não estava vivendo nada disso. Mas ele convida a igreja, aqueles a quem ele ministrava, alegrem-se sempre no Senhor. Esse versículo não é um chamado a um sentimento, gente. Não é um sentimento. Porque os sentimentos, eles afloram à medida das circunstâncias que a gente vive. O sentimento da alegria, ele vem sobre nós a partir de um momento de muita alegria. O momento, aquele sentimento
de estresse, a gente sente aquilo após um momento estressante. Então, Paulo não está convidando as pessoas a um sentimento, mas Paulo está convidando as pessoas a viverem uma decisão. Decidam se alegrar no Senhor. Decidam alegrarem-se no Senhor. Decidam isso. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas, apesar de todas as circunstâncias, eu quero que vocês se alegrem no Senhor, que vocês decidam a viver uma confiança real em Deus. Alegrem-se no Senhor. Ou seja, ele está dizendo que nós deveríamos fazer o quê? Que nós deveríamos controlar as nossas vidas com alegria no Senhor. Porque à medida que você olha para Deus, à medida que você olha para Jesus, como diz o livro de Hebreus não diz isso? Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, é você olhar para Jesus. É você focar a visão sua no Senhor Jesus. E o livro de Hebreus que está escrito isso, é um livro que apresenta Jesus maior do que tudo. Maior que os profetas, maior que o cerimonial da lei, maior que os sacrifícios. Jesus é maior do que tudo no livro de Hebreus. E lá no capítulo 12, ele convida as pessoas a olharem para o autor e consumador da fé. Então, a chamada de Paulo não é a viver a um sentimento. Hoje eu estou alegre no Senhor. Está alegre porque está tudo dando certo. O desafio nosso é estar alegre, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente planejou. Esse é o desafio. O desafio é você permanecer alegre, ainda que o planejamento não esteja dentro dos conformes. Então, permanecer alegre. Então, hoje, uma das chaves que você tem para vencer as preocupações é se alegrar em Deus, é confiar em Deus. Confiar na bondade de Deus para com a sua vida. É confiar, é dizer: Deus, eu sei que Tu cuidas de mim, por isso eu me alegro em Ti. Eu sei que Tu és minha provisão e eu me alegro em Ti. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e por isso eu me alegro em Ti. O Senhor é tudo para mim e eu confio em Ti. E à medida que essa confiança cresce, a alegria tende a crescer dentro de nós também. Celebre a bondade de Deus. Celebre a bondade de Deus. Se alegre na bondade de Deus. Diante das situações mais chatas da vida, alegre-se no Senhor. Diante das situações mais incompreensivas da vida, ou não tem? Tem. As situações mais incompreensivas, você não consegue compreender aquilo, é se alegrar no Senhor. Se alegra em Deus. Alegra teu coração, alegra a tua vida. Não é a alegria pela situação, é a alegria no Senhor. Meus irmãos, quando completei meus 50 anos, eu passei por algumas situações que eu não queria ter vivido. Passei por alguns momentos que eu não queria ter vivido. Aliás, os 50 foi o pico de tudo isso. Então eu vivi algumas situações que eu não queria ter vivido. Eu passei por algumas internações consecutivas. Cheguei até a brincar com os meus amigos, de hospital já sei quase tudo. Mas eram situações terríveis. Teve amigos aqui que, eu me lembro, teve um dia que chegou o Rubens e o pastor Marcelo. Foram os primeiros a me visitar na minha última internação. Eu acho que o Rubão deve lembrar disso. Que eu estava bem, aquele dia eu estava bem abatido. Um dia, lá do hospital, eu postei um texto no Facebook. Sabe aquele texto que você não deve escrever, não deve postar? Tudo bem, era até mais ou menos inteligente, mas não deveria ser postado. Quando eu postei o texto, um amigo pastor me ligou, professor, teólogo, me ligou e falou: Ronaldo, pelo amor de Deus, arranca aquilo lá. Você está com o coração triste, chateado. Você não está compreendendo o que está te acontecendo, cara. Tira aquilo. Ainda bem que a gente vai lá e deleta, né? É uma maravilha. Aí fui lá, deletei. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E graças a Deus. Mas eu me lembro que naquele tempo, eu estava perguntando para Deus: por que Deus? Por quê? Momentos incompreensivos. Mas isso durou uns 2 dias. Graças a Deus. Porque eu me deixei ministrar.
Porque se você não se deixar ministrar, você vai continuar rebelde, você vai continuar sofrendo, sem necessidade. Então você tem que se abrir para o cuidado de Deus, se abrir para Deus ministrar o teu coração. E eu me abri para Deus naquele... E aliás, graças a Deus, todas as internações que eu passei, na verdade o quarto do hospital, ele se transformou num gabinete pastoral. Eu falo isso com muita alegria no meu coração. Porque virou um gabinete pastoral. Sabe por quê? Quem entrava para me atender, sabendo que eu era pastor, me atendia e já aproveitava. E pastor, sabe, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. E a gente tinha a oportunidade de evangelizar. Até hoje, no grupo de mensagens que edificam, eu tenho enfermeiras que fazem parte do grupo, porque eu continuo levando mensagens a elas, as mensagens que a gente prega aqui. E elas vão ouvir, puxa, que legal, o pastor lembrou da gente. E foi muito legal isso. Porque tem horas que a vida fica incompreensível, as situações. E é nessa hora que somos chamados a nos alegrar no Senhor. Senhor, olha, não estou entendendo muita coisa não, mas bendito é o teu nome, tu és grande, tu és poderoso e a minha vida está confiada a ti. É fácil de fazer isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não é fácil, mas também não é impossível, dá para fazer. E é tão bacana, sabe por quê? Porque você pode começar meio assim, desajeitado, sabe? Oh Deus, minha vida está nas tuas mãos, o Senhor sabe, né? Aí daqui a pouco você sai, murmura, reclama, e você, Deus, me perdoa aí, mas o Senhor sabe, né? Minha vida está nas tuas mãos. Aí você vai engrenando, a coisa vai pegando, e você vai entendendo. Não se preocupa não, de você dizer algumas coisas que você não entende muito bem. Foi como um pai um dia que falou para mim, pastor, mas eu não tenho o hábito de dizer que te amo, te amo, te amo. Começa a dizer, começa a falar que ama, começa a abraçar, começa a fazer isso. E aí um dia ele falou, pastor, já estou tirando de letra esses negócios, mas para começar foi sem graça. Aliás, para começar às vezes é muito difícil. Algumas coisas outras não. Então, minha gente, celebra a bondade de Deus. Confessa a bondade de Deus. Confessa o amor de Deus pela tua vida. Olha para Deus assim e fala, Deus, eu sei que os teus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz e de vida, meu Senhor. Eu sei disso. Se em algum momento você já disse isso para Deus com o coração moído, quebrantado, você já fez isso? Você já provou dessa experiência? Porque tem horas que é assim, gente. Eu, no meu pastoreio, a gente lida com gente de todo jeito. Gente que está super entristecida, gente que está num caminho errado, sabe que está errado, mas não consegue sair do caminho. E aí você ministra o coração dela a graça de Deus, na tentativa de ajudá-la a sair daquele caminho de morte, para então começar o caminho da vida. E é isso que a gente faz, ministerialmente. A Neuma sempre falava para mim, né, quando a gente... Casal, né, vai deitar à noite, aí começa a pensar nas coisas, começa a conversar. Casal deita na cama e começa, puxa, e eu falava, Neuma, aquela pessoa, aí a Neuma, Ronaldo, desliga, Ronaldo, isso. Mas Neuma, não dá, não dá. E eu falava para ela, né, olha, eu tenho que casar aquela pessoa com aquela. E pastor é assim, pastor quer ver as pessoas bem, sabe? Quer ver todo mundo dando certo, esse é o meu desejo. E quando um pastor não tem esse desejo, eu me preocupo com ele. Porque tem alguma coisa errada com esse cara, ele deve estar no lugar errado. Deve estar no lugar errado. Então, querido, querida, primeira coisa, celebre a bondade de Deus. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Celebra isso. Apresente, outra chave, apresenta seus pedidos para Deus. Coloca tudo diante de Deus. Às vezes a gente pensa, não, Deus ele fica à distância, me observando. Gente, a Bíblia diz que Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus não está distante, indiferente a você ou a mim. A gente pode até achar que Ele está indiferente, mas Ele não está indiferente. Deus não é indiferente àquele que o busca.
É só você olhar para as Escrituras e você perceber que todas as vezes que que alguém buscou a Deus, que alguém clamou a Deus, esse alguém foi ouvido por Deus. Ele foi ouvido, ele foi atendido, ele obteve uma resposta. Aprenda a apresentar seus pedidos a Deus, é o que Paulo falou aqui. Que sejam conhecidos de Deus. Deus não está nos observando à distância, indiferente a nós. Ele não nos abandonou, Ele não abandonou você, muito pelo contrário. Não se entregue a essa mentira do diabo. O diabo é mentiroso. Jesus falou que ele é mentiroso e pai da mentira. Aquela pessoa que me passou a mensagem: pastor, eu não tenho fé. Pastor, Deus, eu amo a Deus, mas eu percebo que Ele deve estar muito entristecido por eu ser assim. Eu disse: não, tira isso do seu coração, porque o diabo é assim, gente. O diabo gosta de aplicar uma mentira na gente. Aliás, é assim que ele trabalha. Ele trabalha com a mentira. Sabe, então aprenda a colocar os seus pedidos primeiro diante de Deus. E entenda que os desafios da nossa vida eles não precisam ser enfrentados de uma maneira solitária. Nós podemos apresentar a Deus as nossas questões. Ah, pastor, certa vez uma pessoa falou: mas parece que é tão infantil da minha parte. Eu falei: querida, não se preocupa com... Era uma mulher, né? Falei: querida, pronto, entreguei. Era uma mulher. Ela falou: pastor, eu acho tão infantil isso da minha parte para com Deus. Eu falei: não há infantilidade. Querida, deixa Deus ministrar o teu coração. Porque a maturidade de cada um de nós também é trabalhada, gente. Ninguém fica maduro da noite para o dia. E não é todo mundo que amadurece igual. Não é todo mundo que amadurece igual. Não é todo mundo que cresce da mesma maneira. Não é todo mundo que alcança a mesma estatura. Não. Tem gente que é mais devagar, que vai mais de leve. Tem gente, e a gente tem que, às vezes a gente tem que, sabe, enfim, a gente tem que parar um pouco, a gente tem que esperar, a gente tem que desacelerar, às vezes a gente tem que acelerar, e aí a gente vai aprendendo. Mas aprenda a apresentar seus pedidos a Deus. Por isso que a vida de igreja é importante, gente. Não acredita nessa mentira do diabo, não. Não tem vida com Jesus fora de igreja, não, gente. A igreja é um presente de Deus para o homem. E tem tudo quanto é igreja, para a pessoa ir e se adequar a ela e gostar. Tem gente que não gosta daqui, aí vai para outra. Tem gente que não gosta da outra, aí vem para essa. E o homem, é mais uma razão para o homem ser indesculpável diante de Deus. Mais uma razão. Ele vai chegar lá: olha, Deus, tudo bem, estou te vendo aí, mas não teve nenhuma igreja que fosse assim mais ou menos parecido comigo, com o meu jeitão de ser. Ah, tem. Tem igreja de todo jeito, gente. Eu falo porque eu já preguei muitas. Então eu já vi igreja de todo jeito, gente de todo jeito, e graças a Deus. Tem gente que é muito parecido com a gente aqui. Tem outros que são totalmente diferentes da gente. Isso faz parte. Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, se manifesta. Então a igreja é um presente. Jesus estabeleceu a igreja. Jesus salvou pessoas e a chamou para fora e fez uma santa assembleia. Isso é igreja, eclésia. Então Ele fez isso. Ele é Senhor, Ele fez isso. E a igreja, ela tem essa autoridade. Jesus deu essa autoridade, né? Para a igreja. Aquilo que ligares aqui será ligado lá. Ele deu autoridade à igreja. Então, em vez da gente querer se virar sozinho, ei, faça de Deus teu melhor amigo, teu companheiro, teu Senhor. Coloca tudo diante dele. Escolha ser a pessoa que se agarre à presença de Deus com ambas as mãos. Se agarre à presença de Deus. Faz que nem Jacó. Eu só saio, Senhor, da sua presença se o Senhor me abençoar. Quando eu me sentir tocado por ti, aí eu saio daqui. É disso que Deus gosta. Eu gosto dessa expressão nas Escrituras: invoca-me. Me invoca, me chama a atenção.
Ei, me provoca. Deus gosta disso. Deus, Ele nos convida a invocá-lo. Deus, Ele diz, provai e vede que eu sou bom. Deus é assim, então aprenda a apresentar seus pedidos a Deus. Isso vai aliviar teu coração. Não se preocupa não, mas isso é tão à toa. Eu falei, não esquenta a cabeça não. Pode ser à toa para mim, pode ser à toa para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, pode ser à toa para o outro, mas para você tem significado. Então apresenta para Deus. Essa é outra chave que vai te ajudar muito. Ser grato. Gratidão é uma consciência que está atenta aos benefícios da vida. Gratidão. É tão bacana esse sentimento. E quando a gente vive esse sentimento de gratidão, a gente não vive ansioso por outras coisas. A gente se contenta com o que tem. Estar contente com o que tem não quer dizer que você não possa subir um patamar a mais. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que estar contente. E você estar contente com aquilo que Deus te confiou, isso não quer dizer que você não possa melhorar. Não é nada disso que eu estou falando. Porque tem gente que nunca está contente com nada. Você conhece alguém que você percebe nela que ela não tem gratidão às coisas simples da vida? Aliás, a gente está perdendo a capacidade de ser grato por coisas simples. Porque a gente está vivendo um mundo que é mega em tudo. Tudo é mega, tudo é grande. E às vezes a gente perde aquela consciência de gratidão aos benefícios que Deus está nos dando. Se você pensasse agora em 3 motivos para você agradecer, quais eram os 3 motivos que você pensaria? Eu sei que a sua mente já viajou ouvindo isso. Você tem motivo para agradecer. Motivo para ter gratidão. E a gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano, no meu ponto de vista. Gratidão. Há dias atrás eu preguei uma mensagem aqui, que nós temos que aprender a olhar direito, a olhar da maneira certa. E nesse dia, eu falei que nós teríamos que aprender a olhar para frente, nós teríamos que aprender a olhar dos lados, nós precisaríamos aprender a olhar para baixo, nós precisaríamos aprender a olhar para o alto. E aí eu falei sobre isso. E quando falei sobre olhar para trás, é olhar para trás com gratidão. Como disse o salmista, bendize minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Quantos benefícios, minha gente? Quantos benefícios? Quantos benefícios? Quantos benefícios você não está vivendo? Você já não viveu. Porque os benefícios que a gente viveu, é possível que a gente até, em algum momento, a gente lembre deles. E a gente, puxa vida, eu lembro daquilo. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. Eu sempre digo o seguinte, a promessa é que Ele vai suprir nossa necessidade. Mas Deus é tão bom que às vezes Ele faz haver coisas maiores do que a gente pensou. Maiores do que a gente estava. Eu sempre digo que a vaidade é nossa, né? A vaidade é do homem. E a Bíblia diz que tudo nessa vida é vaidade. Absolutamente tudo. Não adianta ficar brigando com alguém por isso. Tudo é vaidade. O maior pecado de Salomão foi isso. Salomão se tornou um cara tão ambicioso e tão poderoso que ele diz que tudo que os olhos dele viram, tudo que os olhos dele desejaram, ele apanhou. Tudo. E esse foi o problema dele. Ele não teve limite. Não teve limite. É ele que diz isso, não sou eu não, está escrito.
Tudo que os meus olhos desejaram, tudo que eu quis, eu tive para mim. E sabe o que ele falou? Tudo foi vaidade. E ele falou, tudo passa. Você já percebeu que as coisas que você compra com tanto prazer hoje, tem tanta alegria hoje, daqui uma semana você já não tem mais tanto prazer naquilo? As coisas são assim. Você comprou aquela TV de 75 polegadas, eu vou ver o São Paulo ser campeão, toma 4 do Palmeiras. Terrível, né? Hoje já chegou aqui na igreja, que eu pastor, não atendeu o WhatsApp domingo passado, por quê? Eu já tinha até esquecido, já o irmão me lembra. O que é isso, rapaz? Coisa ruim a gente esquece. Não é? Coisa ruim para nós e boa para o Palmeiras, está vendo? O que é ruim para um é bom para o outro. Mas vamos embora. Isso é vaidade. Então, a gente precisa desenvolver gratidão no coração. Quando eu falei sobre a gente dar uma olhada, né, para trás, aliás, olhar dos lados, né, nessa mensagem, eu falei assim, a gente precisa olhar para as pessoas que a gente deve gratidão a elas. Quantas pessoas na sua vida que não te ajudaram de alguma maneira? Quantas pessoas? Quantas pessoas que não te ajudaram de alguma maneira? Essas pessoas você tem que ter um profundo senso de gratidão por elas. Sabe por quê? Porque Deus as usou para te abençoar. Ah, pastor, mas ele não... Não, Deus as usou para te abençoar. Ele pode não ter a mesma fé que a sua, mas foi Deus que fez com que ele te ajudasse. Foi Deus que tocou no coração dele para que você estivesse no coração dele. É tão bacana a gente desenvolver isso na vida, ser grato. Reserve alguns minutos da sua vida para olhar para as bênçãos já acontecidas. Reserve alguns momentos da sua vida para você olhar para trás e agradecer e dizer, Deus, você vai ver só como a ansiedade, a preocupação, ela vai bater em retirada. Ela vai batendo em retirada, ela vai saindo bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho, porque você está desenvolvendo gratidão na tua vida. Desenvolva gratidão. Seja grato pelas suas bênçãos e veja as preocupações fugirem de você. Faz isso. Eu falei isso para a mulher, pastoreando ela. O que eu estou te pregando hoje, eu falei para ela. E aprenda, como ele disse aqui, aprenda a pensar em coisas boas para a sua vida. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, pensa nisso. Pensa nessas coisas, sabe? Começa a pensar em coisa boa. Você já viu uma pessoa preocupada estar pensando em coisa boa? Ela está pensando? Não está pensando em coisa boa. Ela está pensando no que não... Ai meu Deus, se acontecer isso, ai meu Deus, se acontecer aquilo, ai meu Deus do céu. Aí ela começa a viver por antecedência uma série de coisas na vida dela. Então ele fala, comece a pensar direitinho. Comece a pensar direitinho. Começa a ver, foi o que Jesus falou. O que Jesus convidou o preocupado a fazer? Jesus falou assim, você que está muito preocupado, olha para o lírio do campo. Pô gente, fala a verdade, hein? Parece que Jesus estava meio... Peraí, Jesus não está batendo bem da bola. Jesus está meio maluco com esse conselho. Não, começa a parar um pouco. Pare para observar as coisas que você deve observar. Comece a pensar nas coisas que você deve pensar. De repente você está em busca de uma provisão para a tua vida. Poxa Deus, eu preciso de uma provisão nessa área. Lembre que o Deus que proveu ontem as situações diferentes da sua vida, é o Deus que pode prover você hoje. Comece a lembrar das provisões que Deus já derramou sobre a sua vida. Olha quanto sufoco você já não passou. Não teve socorro? Socorro não chegou? A bênção não chegou? Chegou ou não chegou? Chegou! Porque se você está aqui me olhando, eu tenho certeza que você passou sufoco na vida. E aquele sufoco, ele provou de provisão de Deus na sua vida. Você tem que pensar nessas coisas. Uma vez eu estava conversando com um casal que vive muito bem. A mulher fala, ai pastor, eu quase morria de preocupação, achando que nunca ia casar. E ela casou. Pastor, eu morria de preocupação. Eu conheci uma determinada pessoa, que ela já tinha seus 40 e poucos anos.
E ela falou para mim assim, nunca vou casar. Isso me frustra tanto. Eu disse para ela, por que você pensa assim? Por que você não começa a se ver de uma outra maneira? Por que você não começa a se ver de uma outra maneira? Por que você começa a entender que a vida pode ser diferente, que as coisas podem ser... Porque ela se angustiava, se afligia, se acabava, se feria, se machucava, sangrava por causa daqueles pensamentos. E eu olhando para ela, eu disse a ela, pensa diferente. Pensa que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Começa a pensar nisso. Se ela fez exatamente como eu falei, eu não sei. Mas dali uns 3 anos, mais ou menos, ela conheceu uma pessoa. E ela hoje está casada com essa pessoa. E dentro da ótica humana, talvez ela nunca iria casar. E ela tinha ouvido aquilo de pessoas importantes da vida dela, porque a gente escuta, né, coisas de algumas pessoas que a gente nunca queria escutar, não é? Que tem às vezes uns desajuizados que chegam na gente e dizem, você não vai conseguir, você não dá para nada mesmo, você isso e você aquilo. Está cheio de gente que fala isso. Não dá ouvido para essa gente não, galera. Vamos embora, toca o barco e vamos acreditar no que Deus falou com a gente. Sabe o que Deus falou com a gente? Sabe o que Deus falou com a gente? Eu sou contigo por onde quer que tu andares. Tu és meu, tu és minha. E é isso que a gente tem que receber e acabou. Não tem que se apegar à palavra de morte, não. Palavra de maldição, não, irmãos. Então, medite em coisas boas. Pense em coisas boas para a tua vida. A cura desses males requer um pensamento saudável. E a Bíblia nos ensina a ter um pensamento saudável, gente. Começa a ler a Bíblia, começa a ler as Escrituras, começa a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios começa a dizer que aquele que guarda a sua língua, da angústia guarda a sua alma. Pastor, o que tem a ver a língua com o pensamento? Que a gente sempre pensa primeiro, depois fala. Normalmente a gente pensa e depois a gente solta o verbo. E aí, se a gente pensa errado, o verbo destrói. O verbo compromete a nossa vida. Pensa errado, fala errado. É isso que acontece. A pessoa pensa errado, não pensa como as Escrituras, não medita nas Escrituras, não lê a palavra de Deus. E quando ela não lê, quando ela não sabe, quando ela não conhece, ela não proclama a palavra de Deus. O salmista falou, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Olha o que o salmista fala, eu guardo a tua palavra dentro de mim. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço, é andar com a palavra dentro dele. Anda com a palavra dentro dele, proclama a palavra, prega a palavra, diz a palavra. E aí às vezes vem alguém e diz, você é só Bíblia, é só Bíblia mesmo. É só Bíblia, só isso que eu sei falar. É Bíblia, é palavra de Deus. E hoje está tão difícil, né? Que o pessoal já começa a falar, eu sou conservador, que não sei o que lá. Fala, vai tomar banho, vai. É assim mesmo. É desse jeito. Fico com a palavra e não abro. Profeta Jeremias, né? Achei as suas palavras, as comi, porque elas foram gozo e alegria para o meu coração. Já pensou nisso? Olha que bacana. Salmo 1, né? Bem-aventurado quem lê, medita na sua palavra. É como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria, e tudo que faz prospera, Deus abençoa, Deus honra. Sabe por quê? Porque a pessoa está apegada à verdade de Deus. Querida, a vida com Deus tem que ser mais do que isso daqui que a gente está vivendo aqui, mais do que isso. Aqui é um lugar, aqui é gostoso, né? Gostoso estar aqui, né? É gostoso quando eu estou sentado aí e tem alguém ministrando ao meu coração. Eu gosto de ser ministrado. Hoje pela manhã eu fui ministrado. Então, a gente tem que entender que a gente tem que pensar. Jesus, ele ensinou que o que contamina o homem, aquilo que contamina o homem, é aquilo que sai dele. Porque aquilo que vai entrando, a gente pode, peraí, isso daí não vai fazer morada na minha vida não, pera lá. Que conversa fiada é essa? Eu não aceito essa conversa fiada. Eu não aceito essa palavra de maldição, não recebo isso. Eu recebo o que Deus diz acerca de mim.
Eu recebo aquilo que Deus fala acerca de mim. Aquilo que o Senhor Deus fala acerca de mim. E quando você começa a receber aquilo que Deus tem para a tua vida, você começa a pensar certo. Você começa a ter os pensamentos de Deus. Então, minha gente, um novo dia nos espera, novas oportunidades nos esperam, portas abertas nos esperam, lutas também nos esperam. Tem luta, vai ter luta daqui para frente. Mas e daí que vai ter luta? E daí que vai ter problema? E daí que vai ter dificuldade? E daí? A gente vai vencer, amém ou não amém? A gente vai passar pelas situações, nós vamos superar. Ah, pastor, mas o prognóstico para isso, para aquilo, os prognósticos, eles estão na presença de Deus. Senhor, está aqui, ó. A projeção, Senhor, é essa. Mas a nossa vida está em Ti. Foi como a pandemia, minha gente. Nossa vida sempre esteve na mão de Deus. E a vida dos que foram também estava na mão de Deus. Nós tivemos irmãos que foram. Mas eles estavam na mão de Deus. Então, um novo tempo. Um tempo em que a gente precisa administrar, gerenciar melhor todas essas coisas. A gente precisa confiar mais. E eu fechei a minha conversa com aquela pessoa e falei assim, olha, é um tempo de você desenvolver fé. Desenvolva a fé que você vai ter menos medo. A gente precisa desenvolver fé. A gente precisa crescer em fé, a gente precisa avançar em fé. E à medida que a gente avança na fé, o medo vai perdendo espaço. O medo vai perdendo espaço. Tem gente que quer vencer o medo. Você só vence o medo por meio da fé. Porque a fé cresce, o amor por Deus cresce e o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E aí a gente marcha. Então, você pode e eu posso, nós podemos viver uma vida controlando preocupação. Espera, preocupação não vai me controlar, não. Eu vou diante de Deus, eu vou colocar minha vida diante de Deus, eu vou ter amigos de Deus, amigos da fé, porque isso é muito importante para a nossa vida e assim a gente vai avançando. Então, essa noite, eu quero deixar essa palavra com você. Combata tudo isso, celebrando a vontade de Deus, apresentando seus pedidos a Deus, sendo grato e meditando em coisas boas. O que você vai... Ai, pastor, eu não tenho controle. Claro que tem. Se você ficar se alimentando, olha, aquilo que você se alimenta é aquilo que você vai pensar. Com o que você se alimenta. Uma vez a pessoa chegou e me, pastor, o que é sonhar com isso, sonhar com aquilo? Eu falei, rapaz... Você está... Dura coisa me perguntaste. Mais ou menos assim, dura coisa me perguntaste. E às vezes o sonho é fruto de uma coisa, do momento que você viveu, do estresse que você está vivendo, enfim, de uma coisa que você está pensando demais, dorme e sonha. E às vezes, se Deus quiser falar com a gente, Ele fala. Então às vezes o pessoal confunde muitas coisas. Com o que você se alimenta? Se você começa a alimentar muito seus pensamentos com medo, a síndrome do pânico se instala. E você deixa de viver a fé. A Bíblia diz em Hebreus 10, 37, 38, isso. Diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. O justo viverá da fé. E se ele retroceder, o Senhor Deus diz, eu não me alegro. Eu quero que você avance, eu quero que você vá em frente. E aí ele diz, começa o capítulo 11 dizendo, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados de gente que triunfou, de gente que venceu. E esse deve ser o testemunho que a gente se apega.
Um dia eu falei para um garoto assim, né? Ele sempre que olhava para alguém que deu errado. Eu falei, começa a olhar para alguém que deu certo. Você só olha para a gente que deu errado, rapaz, para justificar os seus erros. Começa a olhar para quem deu certo, começa a olhar para quem batalhou, para quem lutou, para quem perseverou. Começa a olhar para a gente assim, para de olhar para quem está dando errado e justificar a tua vida. É isso. Gente que não está dando certo, a gente ajuda. E gente que está acertando porque persevera, porque é de Deus, a gente tira lições para a nossa vida. E por aí vai. A vida é simples, gente. Quem complica a vida é o diabo. É o diabo e seus enviados. O diabo e seus mensageiros. Mas a vida é muito simples. Não é o mais bonito, não é o mais belo, não é o mais inteligente. A gente vê gente bonita que dá errado, a gente vê gente inteligente que dá errado, a gente vê gente forte que dá errado. A gente vê. Mas uma coisa comum a todo mundo que deu certo, sabe o que é? Perseverança. Para o feio e para o bonito. O feio perseverou e deu certo. O bonito perseverou e deu certo. É assim a vida da gente. A vida de todos nós. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui sabendo que você pode vencer qualquer tipo de preocupação. Você pode vencer qualquer tipo de ansiedade. Deus quer revestir você. Fiquemos em pé. Você está vivendo uma situação que você fala para mim assim, poxa pastor, eu não preciso, você não precisa, a gente pode vencer, a gente pode triunfar nesse sentido. Você pode ir em frente, você pode avançar, você pode vencer. Isso é um desafio para nós, gente, para todos nós aqui. Não pensa você não, você olha assim, né? Você olha os pastores, você olha enfim, todos vivem os seus dilemas, as suas batalhas, os seus gigantes. Todo mundo tem gigante para derrubar. Todo mundo tem um leão, um urso, que está querendo devorar a sua vida. Aí você tem que se posicionar como Davi. Você tem que acreditar no poder de Deus, na bênção de Deus, na unção de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus. Você precisa disso. Então essa noite o Espírito Santo quer pegar você, lavar sua alma, sabe? Passar por você graça. Você está preocupado com alguma situação? Humanamente falando, normal. Mas Deus está dizendo para você hoje aqui, ó, eu quero te dar capacidade para você administrar as coisas da sua vida. Eu quero te dar autonomia. Eu quero dizer, eu quero ensinar, eu quero amadurecer você, eu quero preparar você. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer preparar você nas horas mais incompreensivas da vida. Deus quer comunicar fé ao seu coração para que você se alegre nele. Então esta noite, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração aí, ó. Vamos cantar o Senhor, vamos. Aleluia, coloca a tua vida. Apresenta os pedidos a Deus aí agora. Aleluia.